Olá, estamos iniciando mais uma aula do mini curso de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais. Nesta aula, vamos tratar de queimas controladas e queimas prescritas. Ao final de todas as aulas, serão disponibilizados os materiais de referência sobre os temas abordados e haverá um momento de avaliação com emissão de certificado de conclusão ao final do curso. Meu nome é Rafael Frigério, sou geógrafo com especialização em gestão ambiental e integrante da Diretoria de Proteção e Fiscalização Ambiental, a DPFA da CEMIL, a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Estamos aqui hoje com as ilustres presenças do José Contreira, representando a CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, e do Pedro Oliva, como representante da Fundação Florestal. Ambas instituições do Poder Público Estadual que integram o Comitê Executivo do Sistema Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, a denominada Operação São Paulo Sem Fogo. Para introduzir o tema da aula de hoje, vou trazer para vocês agora os conceitos estabelecidos no artigo 2º da Lei 17.460 de 2021, que instituiu a Política Estadual do Manejo Integrado do Fogo, que representa uma mudança de referencial enquanto modelo de abordagem para enfrentamento dos problemas e das questões que envolvem os malefícios e os benefícios do fogo dentro do contexto dos ambientes naturais e dos sistemas socioeconômicos nos quais eles ocorrem. A queima controlada é o uso planejado, monitorado e controlado do fogo, realizado para fins agro-silvipastoris em determinadas áreas e sob condições específicas. A queima prescrita é o uso planejado, monitorado e controlado do fogo, realizado para fins de conservação, de pesquisa ou de manejo em determinadas áreas e sob condições específicas também, com objetivos pré-definidos em plano de manejo integrado do fogo. Importante reforçar que a CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, tem um histórico de décadas de emissão de autorizações para queimas controladas com distintas finalidades, com referências definidas em legislações mais antigas, diferente do cenário mais recente de emissão de autorizações para queimas prescritas, especificamente em unidades de conservação e demais áreas protegidas sob gestão da Fundação Florestal, que estão amparadas em novo referencial instituído pela Política Estadual do Manejo Integrado do Fogo. Nessa linha, vou chamar aqui o José Contreira para que, por favor, nos dê um panorama geral sobre o rito que envolve a emissão das autorizações para queima controlada pela CETESB. Por favor, Contreira. Obrigado, Rafael. Bom dia a todos. Então, por favor, a apresentação. Bom, como o Rafael falou, a CETESB é responsável pelas autorizações de queima controlada de vegetação no estado de São Paulo, né? Bom, como ele também já deu um panorama, a queima controlada é o emprego do fogo como fator de produção e manejo em atividades agrícolas, pastoris ou florestais, para fins de pesquisas científicas e tecnológicas, em áreas com limites físicos previamente definidos, né? Por isso que ela tem a chamada controlada, né? Essa autorização de queima controlada, ela é baseada em algumas legislações. Para o emprego do fogo em práticas agrícolas, pastoris e florestais, é a Lei Estadual 10.547 de 2000. O uso do fogo para controle fitossanitário se baseia na mesma legislação, e mais o Decreto 8468 de 76, que trata de controle de poluição. E temos a queima da palha da cana, que é a lei estadual. Basicamente, a lei estadual 10.547, ela define procedimentos, proibições e estabelece regras para execução e medidas de precaução a serem obedecidas quando do emprego do fogo em práticas agrícolas, pastoris e florestais. O Decreto Estadual 56.571 de 2010, ele regulamenta dispositivos da Lei 10.547, alusivos ao emprego do fogo em práticas agrícolas, pastoris e florestais, né? Bem como o Sistema Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, que já revogou um decreto anterior, que era de 93. O Decreto Estadual 8468, ele aprova o regulamento da Lei 997, que dispõe sobre prevenção e controle de poluição ambiental.
A Lei Estadual 11.241 de 2002 estabelece um cronograma para a eliminação do uso de fogo como método de pré-colheita no caso da queima da palha da cana. Atualmente, somente é possível obter autorização para a queima da palha para imóveis com declividade superior a 12%, área onde não é possível a colheita mecanizável ou propriedades com área inferior a 150 hectares. Fora isso, a colheita tem que ser feita de forma mecanizada. Com essas medidas, houve uma redução drástica da área onde se autoriza a queima de palha de cana. Essa lei ela prevê a eliminação total do uso do fogo para a despalha da cana até 2031. Mais uma vez reforçando, a queima controlada depende de prévia autorização da CETESB, ou seja, aqui temos o nosso site que tem as informações necessárias para que a pessoa possa pedir essa autorização. Aqui, só para ilustração, aqui temos uma imagem do nosso site, onde deve ser buscada lá a informação. Ao clicar ali em orientações para o licenciamento, ele vai direcionando aqui as telas para que possa se chegar ao ponto em que será direcionada a cada uma dos pedidos, algum tipo de autorização, será direcionada ao nosso portal para fazer a solicitação. A documentação básica, além de outros documentos relativos à propriedade, basicamente uma justificativa técnica para o pedido da queima, a declaração de realização de preparo adequado da área a ser queimada, com a adoção dos procedimentos previstos na legislação, o comprovante de propriedade ou de justa posse do imóvel, onde se realizará a queima controlada, descrição e área do material a ser queimado, bem como um mapa indicando o local onde será realizada a queima. O plano de queima deverá obrigatoriamente prever o corte ou arranquio e o enleiramento do material a ser queimado, não sendo admitida a queima da cultura em pé. A previsão no período do ano para a realização da queima controlada e um compromisso de acompanhamento dessa atividade. Também deve ser apresentado um laudo agronômico devidamente registrado mediante a RT, com responsabilidade do profissional, que também embasará a análise da solicitação da autorização. Um projeto de pesquisa com fundamentação científica e indicação de técnicos responsáveis por sua realização na hipótese de emprego do fogo para fins de pesquisa científica e tecnológica. Essa aqui é a tela, né, e aqueles caminhos que eu coloquei anteriormente, essa será a tela do nosso portal, onde será solicitada a autorização. No caso da palha da cana, o pedido da queima da palha da cana é realizado através do site específico da Secretaria de Meio Ambiente, em que tem essa é a cara da tela em que temos a entrada para a solicitação da queima da palha da cana. Só para nível de informação, esse é um gráfico que mostra a queda de área, a queda na quantidade de área autorizada para queima de palha de cana, né? Ela saiu no início lá com um pouco mais de 1,5 milhão de hectares e hoje está um pouquinho mais de 800 hectares. Aqui, a nível só de uma informação, tem uma tabela em que temos os números relativos às autorizações que a CETESB emitiu de 2022 para cá. Aqui no gráfico seguinte, dá para se ver que há realmente uma queda nesses pedidos de autorizações, significativa, inclusive, em relação à palha de cana. Bom, essas autorizações, elas são emitidas para que possa se fazer toda essa queima controlada, só que existe uma regulamentação em relação à suspensão dessas autorizações
quando o monitoramento da umidade relativa indica que o ar está a umidade está muito baixa, então não há condições de dispersão e atrapalha a qualidade do ar. Essa regulamentação é dada pela Resolução C.1027 de 2025 agora. É uma resolução que todo ano a Secretaria emite essa resolução para poder suspender as queimas quando a umidade do ar passa a baixar de 20%, e de forma que a qualquer dia, a suspensão é feita a qualquer dia, ficando sem validade os comunicados de queima previamente encaminhados. As informações sobre o teor de queima, o teor de umidade do ar, serão disponibilizadas na página da CETESB na internet, que tem aqui abaixo tem o endereço, e lá estão disponíveis as informações sobre a umidade do ar. Aqui eu deixo alguns links, né, para que se possa acessar tanto a página da CETESB, como no segundo link aqui é o nosso portal para ver os serviços disponíveis, inclusive o de esse pedido de autorização. No terceiro link, vocês têm como localizar qual agência da CETESB é que atende a sua região. E o último link é um Fale Conosco. Se qualquer dúvida de forma geral, pode ser utilizado esse link do Fale Conosco para tirar as dúvidas necessárias. Muito bem, caro Contreira, agradeço aí por esse panorama, né, sobre os tipos de autorização para queima controlada, né, os tipos, né, que a CETESB recepciona, né, reforçar a importância de que essas queimas controladas precisam de prévia autorização da CETESB, né? Precisa ter uma atenção quanto a esse monitoramento diário da umidade relativa do ar. E muito interessante nesse detalhamento que o José Contreira fez sobre essa curva descendente da emissão de autorizações para queima controlada da palha da cana, né? Então, nós sabemos aí que essa é uma prática que historicamente foi comum no setor sucroenergético, previamente à colheita, a utilização do fogo para facilitar esse processo, mas justamente essa curva descendente pode ser estabelecida por meio de um protocolo estabelecido entre o Poder Público Estadual e o setor sucroenergético, que justamente deu conta de um processo de mecanização amplo no estado de São Paulo, ficando hoje, né, como muito bem apresentado aí no segundo quadro pelo Contreira, mais restrito em termos quantitativos, né, aos fatores aí de manejo florestal, né, e agrícola, e a questão fitossanitária, né. Seguindo aqui, então, aqui no nosso tema da aula, né, de queimas controladas e queimas prescritas, eu vou chamar o Pedro Oliva, justamente para que a gente possa tratar um pouco do cenário das queimas prescritas no contexto da gestão de unidades de conservação. E convido o Pedro aqui a nos trazer algumas referências de como tem sido o uso de queimas prescritas em unidades de conservação e demais áreas protegidas que estão aí sob gestão da Fundação Florestal desde a publicação, né, da Política Estadual do Manejo Integrado do Fogo no ano de 2000. Como eu coloquei aqui na introdução, é uma importante mudança de referencial, né, traz uma nova perspectiva quanto a todo o cenário relacionado ao fogo, né, mas mantendo as políticas clássicas de prevenção e combate, instituindo, então, uma nova ferramenta, a ferramenta da queima prescrita, e que vem sendo usada aí de forma bastante positiva pela Fundação Florestal nesse contexto legal e normativo mais recente. Por favor, Pedro. Olá a todos, bom dia, obrigado pelo convite. Bom, a gente, a partir da nova legislação, né, a Lei Estadual 17.460, de 2021, houve uma mudança de paradigma, percebendo que a gente, então, havia uma necessidade de a gente pensar no uso do fogo como um aliado da conservação ambiental. A gente tem a diferença entre o fogo e o incêndio, né? O fogo pode ser um fogo benéfico, que historicamente na história da humanidade nos ajudou a cozir os alimentos, entre outras tarefas do nosso cotidiano, que nos trouxeram até aqui quanto humanidade, e o incêndio é aquele fogo não controlado que é prejudicial,
Então, a queima prescrita ela é um fogo controlado, que a gente pode usar tanto para fins de evitar outros incêndios, como também para fins da própria conservação. Então, a gente tem, por exemplo, o caso do cerrado, que é um ecossistema associado ao fogo que se desenvolveu e que evoluiu ao longo dos milênios junto do fogo. A gente, naquele momento, no Comitê Executivo da Operação São Paulo Sem Fogo, que reúne os órgãos estaduais, CETESB, Fundação Florestal, a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura e Logística, através da DPFA, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Ambiental e outros órgãos, nós nós vínhamos trabalhando, e quando veio essa nova legislação, a gente percebeu a necessidade da regulamentação dela, né? Que é uma regulamentação que está sendo trabalhada, a gente depois vai falar um pouquinho sobre isso, mas naquele momento a gente entendeu que a gente precisava então utilizar fazer nas unidades de conservação algumas queimas prescritas de forma experimental, usando referenciais e experiências que já vinham sendo desenvolvidas, por exemplo, no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é o órgão federal de gestão de unidades de conservação, e a gente então fez as primeiras queimas no ano de 2022, na Estação Ecológica do Jataí e na Estação Ecológica de Santa Maria, nos municípios de Luiz Antônio e São Simão, respectivamente. Nesse momento, a gente teve bastante aprendizados, né, sempre pecando pelo excesso do cuidado e do zelo para que a gente pudesse manter as coisas sob controle, fazendo o registro das informações e delineando precauções para a execução da atividade, e aí a gente poder, então, em futuras queimas, ir fazendo as coisas com um balizamento adequado para que ela transcorra sem problemas, né. A gente, então, desde aquele momento, tem participado também do grupo de trabalho do manejo integrado do fogo, que está visando essa regulamentação dessa lei estadual, e também a gente tem buscado, desde então, uma coisa que é importante e premente no poder público, que é cumprir as normas legais em vigor. Então, por exemplo, a gente vem sempre fazendo pedidos de autorização junto à CETESB, como a queima controlada, para que a gente possa, então, ter esse balizamento, como o Contreira já apresentou, de todas essas precauções que são necessárias, né? E, então, desde esse momento, a gente acabou desenvolvendo em mais algumas unidades, especialmente na região do norte e noroeste paulista, que são as regiões mais sensíveis, né, no estado em termos de incêndio, por serem mais secas historicamente, sofrerem mais com a estiagem. Então, a gente também fez algumas queimas na região de São José do Rio Preto, junto com outros órgãos no entorno da unidade de conservação, para que o fogo não entrasse nas unidades, e também algumas outras áreas pontuais, e assim a gente vem caminhando até agora, para que no futuro a gente possa ter essa regulamentação. Muito bem, Pedro, te agradeço, né? É importante o olhar, né, de como as queimas prescritas vêm sendo utilizadas enquanto um aliado, né, para essa redução de material combustível, né? Ou seja, esse uso do fogo com sabedoria em benefício, né, para os trabalhos de prevenção, de preparação, de combate, nesse enfrentamento contra os incêndios florestais, que já é histórico, né? Eu acho que vale aqui, né, dentro desse contexto de relatos, né, que você nos trouxe, também trazer um pouco desse cenário de benefícios, né, da adoção das queimas prescritas pela Fundação Florestal e das situações que demandam esse tipo de prática preventiva em áreas protegidas, né? Eu mencionei essa questão da redução de material combustível, né, e acho que é importante aqui, no contexto do tema da aula, que a gente traga também esse relato, né? Por quê? Quais são os benefícios, né? Eu trouxe esse contexto de abordagem nova, né, do manejo integrado do fogo, né, que trata tanto dos prejuízos como dos benefícios do uso do fogo utilizado com sabedoria. Eu acho que é importante aqui a gente reforçar, né, esse olhar dos benefícios, né, dessa mudança de paradigma, né? A gente falou aqui de distintas legislações e a gente vem numa transição justamente de uma legislação que não permitia o uso do fogo em vegetação nativa e migrando para um cenário legal que traz essa previsão justamente por conta de todo esse amadurecimento que, sem dúvida, né, todas as pesquisas científicas, todo o trabalho da academia, das universidades vem fortalecendo, né? Sim, com certeza. Do ponto de vista da redução de biomassa para evitar outros incêndios que se propaguem, ou que se iniciam, que se propaguem, a gente tem, quando a gente estuda a questão dos incêndios e do uso do fogo, a gente tem o triângulo do fogo, que é o comburente, que é o oxigênio,
o combustível, que é o material que está ali, é uma energia de ignição que vai disparar esse fogo e, eventualmente, um incêndio, né? E a única coisa que nós conseguimos controlar é o combustível, o material combustível. Por isso, esse manejo da biomassa é essencial. Então, por exemplo, na região da Estação Ecológica de Santa Maria, nós temos uma borda de estrada que tem um barranco que não permite uma roçada e uma retirada desse material combustível com maquinário. Portanto, ali é necessário o uso do fogo para a gente poder reduzir esse material combustível, tem os capins que ficam muito altos ali, e que historicamente era uma área de início ou de propagação de incêndio, que a gente então utilizou o fogo para fazer essa redução da biomassa, né? Então, a gente tem às vezes áreas extensas ou de difícil acesso, com maquinário que tem essa demanda, e assim a gente evita esse início, essa propagação do incêndio. Por um outro lado, no sentido do uso do fogo na questão da promoção da conservação ambiental, ele tem que ser utilizado quando a gente tem ecossistemas associados ao fogo, como é o caso do Cerrado. Não é o caso da Mata Atlântica. No Cerrado, nós temos uma característica em que as fitofisionomias diferentes, os campos abertos, são diferentes do Cerradão, que é a floresta de Cerrado, propriamente. Eles têm espécies diferentes que não ocorrem no campo aberto, não ocorrem na área de Cerradão, que é mais fechada, mais florestal, né? Então, por exemplo, nessas áreas de campo aberto existem espécies vegetais que só tem ali, outros animais também que têm essas áreas como preferenciais, como o lobo-guará, o tamanduá-bandeira, e como o Cerrado, historicamente, teve uma convivência com o fogo, do ponto de vista milenar, muitas espécies se adaptaram, inclusive a quebra de dormência de algumas sementes é feita com o fogo, só o fogo faz a germinação de algumas espécies que já estão vivas ali, que já nasceram, e assim a gente tem então essa associação do ecossistema com o fogo, e para a gente poder manter essas áreas de cerrado aberto, por exemplo, então, no caso da Estação Ecológica do Jataí, além de reduzir a biomassa, a gente tem uma área ali, é a maior unidade de conservação de cerrado no estado de São Paulo, e a gente tem uma área de campo aberto que tem essa característica de abrigar essas espécies específicas dessa fisionomia de campo aberto, e que também temos cerradão ali no Jataí, mas para a gente manter essa área, a gente precisa do fogo, porque senão ela vai se transformar num cerradão e a gente vai perder algumas espécies que ocorrem ali, né? Então, essas são aí basicamente as duas principais utilizações que a gente faz, né, como promoção da conservação ambiental e também a redução da biomassa para evitar incêndios futuros. Muito bom, Pedro. É importante, você reforçou aqui no final da sua fala, né, justamente, né, esse uso do fogo com sabedoria auxiliando na prevenção e no combate aos incêndios florestais por meio da queima prescrita, mas a queima prescrita também como uma figura, né, na conservação, né, sempre pontuando que, né, dentro desse modelo de abordagem que o manejo integrado do fogo traz, né, nessa mudança de referencial, a restauração do papel ecológico do fogo é um pilar importantíssimo, né? Temos outros também, como respeito ao uso tradicional e adaptativo do fogo. Hoje nós estamos focando aqui nessa aula nas queimas prescritas e controladas, mas importante aqui trazer para os alunos e alunas aqui que acompanham o curso, né, o mini curso de prevenção e combate a incêndios florestais, que onde se insere, né, esse cenário, né, dessas autorizações para o uso do fogo, né, e importante que a gente siga batendo, né, nessas referências. Você trouxe um ponto bastante importante, que é o diálogo que vem sendo estabelecido no âmbito do Comitê Executivo da Operação São Paulo Sem Fogo, desde que foi publicada essa legislação em 2021. Então, a lei que estabelece a política, institui a política estadual do manejo integrado do fogo, né, 17.460, ela traz como, né, eu estou batendo nessa tecla, né, a mudança de referencial e promoveu os debates internos para que a gente pudesse, dentro da premissa do Comitê Executivo, que é de integração, de articulação institucional entre as partes, desenhar como essa lei que já estava instituída, ainda não regulamentada, né? Um ponto importante aí trazido, mas está instituída, tem dispositivos que podem ser aplicados, o Estado, o poder público vem se utilizando dessas disposições para avançar nesse contexto de enfrentamento dos incêndios florestais, mas eu queria justamente trazer um pouco aqui para essa aula, um pouco dessa dinâmica de articulação institucional. Então, especialmente todos os integrantes da operação
vem discutindo esse tema, mas especialmente essa relação entre a Fundação Florestal, que é quem vem se utilizando, no caso aqui das queimas prescritas, dentro das vertentes que você muito bem explicou, mas também juntamente com a CETESB, que é o órgão que, como o Contreira muito bem detalhou na sua apresentação, é responsável pela emissão dessas autorizações do Estado de São Paulo, por estabelecer, né, o rito, como são as exigências, as condicionantes e mesmo os cuidados, né? Então, queria te pedir aqui para nos trazer um pouco de como tem sido essa articulação institucional entre a Fundação Florestal e a CETESB, com o objetivo de viabilizar a execução dessas queimas prescritas, né? Perfeito. Eu vou falar um pouquinho, depois se o Contreira também quiser complementar, por favor, fique à vontade. Acho que a primeira questão ali é que a gente sempre teve a preocupação de seguir com esse diálogo, poder, primeiro, absorver da experiência que a CETESB já tinha na autorização das queimas controladas, então indicando quais os cuidados que a gente tem que ter com relação ao manejo da fumaça, a importância do contato com a vizinhança, que pode ser eventualmente atingida ali pela fumaça, né, especialmente, então a gente comunicar previamente, observar as janelas de queima, que são os momentos oportunos em que a gente consegue fazer a queima de uma forma que ela não saia do controle, entre outros tantos aspectos. Então, a gente absorver essa experiência que a CETESB já podia nos trazer, indicando determinadas medidas preventivas, como também a gente obter essa autorização para que a gente pudesse, então, seguir um rito onde a gente tivesse as coisas bem delineadas e com áreas pré-determinadas. Então, a gente faz os pedidos, né, nessas unidades de conservação que nós temos, e outras áreas protegidas que nós temos a necessidade de usar o fogo na queima prescrita, perdão. A gente, então, faz a solicitação junto à regional da CETESB correspondente àquela unidade e a gente vai negociando, então, a necessidade de eventuais datas, os horários para isso ser feito, a área ser manejada, né? E assim a gente conseguir, então, executar de uma maneira bem tranquila e que atenda os objetivos sem causar nenhum tipo de prejuízo à própria conservação e nem a terceiros, né? É isso mesmo, Rafael. Aí eu acho que houve uma articulação muito boa entre as duas entidades, né? Nós tínhamos já essa dinâmica da autorização das queimas controladas, tivemos que, nessa articulação, algumas adaptações em relação à queima prescrita, porque envolve até, às vezes, áreas maiores, né? Mas eu acho que com essa experiência, né, essa experiência vai ajudar bastante nessa regulamentação que está sendo realizada em relação à queima prescrita. Não, muito bom, importantíssimo esse olhar, né, de adaptação, né, importante, né, eu já falei e vou reforçar, né, a experiência da CETESB, né, de décadas aí nesse rito de autorização das queimas controladas. E de uma forma ou de outra, interessante isso que o José Contreira traz agora, que né, a aplicação nesse momento mais inicial, desde a instituição da previsão da queima prescrita, é também uma referência para esse processo aqui de regulamentação, que vai trazer mais adiante os elementos que vão nortear como, quando, em que situações essa ferramenta vai ser utilizada, né? Lembrando, nós temos aí todo esse olhar histórico de não utilização do fogo, mas justamente, né, um processo aí que, sem dúvida, é contínuo, de marcar posição no sentido de que, quando bem utilizado, o fogo pode sim trazer muitos benefícios. Acho que foi uma tônica aqui das abordagens do que o Pedro trouxe, e fica aí como um ponto importantíssimo para quem está absorvendo aqui todo esse ideário, né, e todas essas referências que estão sendo aqui transmitidas pelos especialistas aqui da CETESB e da Fundação Florestal. E eu acho que vale também, nesse contexto do relato, trazer um pouco também dos cuidados das recomendações que são necessários, né? São necessários, ou seja, que devem ser adotadas em um evento de queima prescrita. Então, vocês trouxeram aqui de forma bem objetiva, né, como tem se dado essa articulação institucional para viabilizar a emissão dessas autorizações, mas também é importante reforçar para aqueles que estão consumindo essas referências agora, né, referências novas,
né? Que cuidados, que recomendações? Por mais que o Pedro já tenha dado o tom de que a queima controlada já exige tudo isso, né? E que o Contran também tenha trazido esse olhar de que os trabalhos no contexto da queima prescrita vem de uma adaptação do que já foi muito bem instituído quanto à queima controlada, logicamente que com todo esse aporte que as experiências iniciais agora desses últimos anos podem nos trazer. Bom, do nosso ponto de vista aqui, né, como você mencionou, Rafael, a gente já tem uma série de critérios que são estabelecidos pela CETESB nas autorizações, e que eu vou acabar repetindo alguns deles, mas eu fiz aqui tentei fazer um resumo dessas questões que a gente tem observado e tem trabalhado bastante, que são, por exemplo, a gente observar a janela de queima, ou seja, aquele melhor momento para executar a ação, né? A vegetação ela não pode estar nem muito úmida, então não pode ser feita num dia chuvoso ou logo após uma chuva, e também não pode estar muito seca para que a gente tenha o fogo caminhando de uma forma lenta e controlada, né? O clima, o tempo, aliás, né, ele não pode estar muito quente, não pode estar com a umidade do ar muito baixa, e nem há muito tempo sem chuva, entre outros aspectos. Então essa janela de queima, esse momento oportuno em que as coisas não estão nem muito úmidas, nem muito secas, é importante ser delineada para que a gente possa ter o fogo caminhando de uma forma tranquila e lenta, de forma que a gente atinja os objetivos de maneira adequada. Outro aspecto é escolher o local de forma a tomar cuidado e planejar para não afetar aglomerações humanas, em especial as escolas, hospitais, aeroportos. Então a gente, quando está planejando ali, no caso das unidades de conservação, a gente já está em áreas rurais, mas a gente planeja de uma forma que a gente não atinja essas áreas que têm essas aglomerações humanas. Também, no dia do evento, observar as condições do tempo. Então, a gente usa estações climáticas portáteis para assegurar, antes e durante a queima, que a gente esteja nas melhores condições climáticas para a execução da atividade. E, eventualmente, caso essas condições do tempo se alterem, como, por exemplo, o vento passe a ficar muito forte ou a diminuição da umidade do ar, a gente suspende a ação, né? E também a gente tem uma questão importante que é a gestão da fumaça. Então, se o vento está se direcionando para a cidade, outros espaços indesejados, a gente ou não faz, ou não inicia, ou suspende quando o vento vira durante a atividade, né? Outro aspecto ainda é assegurar que a gente tenha pessoal treinado para combate a incêndio, para que a gente possa fazer o controle, caso necessário, manual ali, né, com maquinário também. Então tem que ter pessoal, equipamento suficiente, e esse pessoal também está com EPI, para poder, num caso de necessidade, fazer o combate do fogo ali, para que ele não se torne um incêndio, né? A gente também, com isso tudo, quer que a queima fique restrita ao espaço previamente planejado, portanto, tem que ter esse cuidado, né? E aí a gente essa questão tem que ser observada sempre no preparo do local, no antes e durante a execução da queima, e também no depois, ter gente suficiente para monitorar, fazer o rescaldo, para que a gente não tenha uma reignição, por exemplo. Outro aspecto ainda é o diálogo com os parceiros interessados. Então, por exemplo, os órgãos públicos, como a própria CETESB, o Corpo de Bombeiros e outros órgãos que, por exemplo, se vai fazer uma queima controlada na beira de uma estrada, algo assim, órgãos de trânsito, as prefeituras municipais e, principalmente, as empresas que estão ali na região que podem colaborar na execução do evento, e também os vizinhos que têm que estar cientes do que está acontecendo, né? Obter as autorizações pertinentes é algo essencial, como nós já falamos. A gente realizar bons aceros no entorno da área a ser manejada, isso é fundamental. Então, o acero é aquela área onde a gente vai retirar a vegetação, deixar o solo nu, para que a gente não tenha combustível. Então, apesar de o próprio fogo ser usado, às vezes, com essa finalidade, então, antes da gente executar uma queima prescrita, a gente faz um acero adequado para que a gente possa controlar a área da queima naquele local desejado, né? E aí alguns aspectos específicos para concluir são a gente utilizar o fogo sempre que possível contra o vento, para que o fogo caminhe lento, porque se a gente coloca o fogo e o vento vai levar o fogo, é uma das formas que a gente evita, né? Porque a gente quer que ele ande lentamente, então a gente faz ele contra o vento,
e de cima para baixo. No lugar que tem uma declividade, a gente faz de cima para baixo, porque de baixo para cima o fogo ele acaba pegando na vegetação de forma muito mais intensa e se propagando de uma forma muito, muito forte. Então a gente faz da parte de cima para baixo, porque daí ele também tende a caminhar de forma mais lenta, e também poucas linhas de fogo, uma linha de fogo para que a gente caminhe sempre lentamente sob controle. E para concluir, o que é essencial, após a gente executar essa ação de queima prescrita, a gente fazer o monitoramento do local aí por pelo menos 48 horas após o uso do fogo, para que a gente garanta a efetiva extinção do incêndio. Então a gente tem sempre ali o pessoal e equipamento, mesmo quando já não tem mais fumaça no local, às vezes pode ficar um braseiro em alguma área, e a gente então tem que tomar um cuidado para que a gente garanta que esse fogo não vai ser reativado e aí a gente perca o controle dele, né? Acho que esses são os principais aspectos. Não, muito bem, Pedro Contreira, fique à vontade se quiser fazer alguma consideração final. O Pedro também se quiser retornar, mas entendo que já fez aí a síntese, né, desses pontos de abordagem. Sim, eu só gostaria de reforçar, né, que quem precisar fazer uma queima controlada, né, seja fitossanitária ou outros motivos, que faça a solicitação junto à CETESB, utilize essas informações que eu deixei disponível, os links, acesse os links, veja todas as informações, porque elas podem balizar a ação que vai ser realizada para fazer essa queima controlada. Muito bem, Contreira, muito bem, Pedro. Eu agradeço aí vocês pelas ricas abordagens no contexto das queimas controladas e das queimas prescritas. Eu acho que vale aqui um último reforço até de utilidade pública, né? O Contreira, já aqui na sua fala de encerramento, deu o caminho aí para os interessados em obter essas autorizações para queima controlada, né? De manejo agrícola florestal, fins fitossanitários, de pesquisa científica e tecnológica, mas acho que vale aqui um reforço do cenário das autorizações para queima controlada da palha da cana, no sentido de que, né, os dados do Contreira foram didáticos no sentido de mostrar que houve uma redução, uma eliminação praticamente que total da emissão de autorizações pela CETESB. Hoje não chega a 1.000 hectares, em um cenário que já passou dos 2 milhões de hectares, que na curva descendente que o Contreira nos trouxe, estava num patamar de mais de 1,5 milhão de hectares, né? A gente conhece, né, como os impactos que isso ocasionava. Houve todo um acordo entre o Poder Público Estadual, né, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura, CETESB, né, as entidades representativas do setor supraenergético, fazendo todo um arranjo, dando conta desse cenário de mecanização. E falo em utilidade pública, pois esse sempre foi um ponto de muito impacto na vida da população, né? Por mais que a CETESB ainda continue autorizando queimas controladas para essas finalidades, desde que muito bem justificadas, nós sabemos que toda e qualquer ocorrência de fogo, mesmo que controlada e autorizada, pode trazer impactos. Então, né, o Contreira se atentou para isso, e eu faço só esse reforço no sentido de que hoje, né, o grande quantitativo de autorizações de áreas mais extensas de queima controlada já não são uma realidade, né? A gente tem um cenário bastante reduzido, e isso vem de todo um esforço da sociedade como um todo, puxada aí por políticas públicas ambientais que devem equacionar aquilo que entre os anos de 2002, como o Contreira citou, a Lei 11.241 de 2002, é a lei específica que tratou da eliminação gradativa da queima de palha de cana, associada ao Protocolo Etanol Mais Verde, protocolo ambiental assinado em 2007, permitiu que houvesse um caminho com esse objetivo de minimizar os impactos sobre a população. A gente sabe os impactos que isso pode trazer nas áreas de ocorrência. E, por fim, né, todo esse relato de como vem sendo utilizado a previsão, né, a perspectiva das queimas prescritas enquanto um fator benéfico dentro desse novo contexto aí de modelo de abordagem do manejo integrado do fogo. Só para fazer uma complementação, Rafael, que eu acho que é importante, a gente, a queima prescrita pela sociedade, executada eventualmente por algum autor da sociedade civil, ela ainda depende dessa regulamentação que está sendo trabalhada, né, para que a gente tenha quais serão exatamente os critérios e as autorizações necessárias para que ela possa ser executada. Então, a gente já tem o cenário da queima
da queima controlada nos fins fitossanitários, agro-silvopastoris, mas a queima prescrita com essa finalidade de conservação, quando ela for executada pela sociedade civil, ela ainda depende dessa regulamentação que está sendo trabalhada pelos órgãos do Estado. Perfeito, Pedro. Excelente esse seu reforço. Então, mais uma vez, eu agradeço as presenças do José Contreira, pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB, do Pedro Oliva, pela Fundação Florestal, e nesse contexto de trabalho conjunto entre todos os entes que participam aí do Sistema Estadual de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais. Muito obrigado e acompanhe aí a próxima aula do mini curso de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais.